tudo o que acontece com essa criança nos 1000 dias, do ponto de vista nutricional, vai determinar a saúde dessa criança para o resto da vida. Para pelo menos até os 2 anos, essa criança não ter contato com nenhum tipo de açúcar, e a partir dos 2 anos, que a família tenha bom senso nisso. Assim. A partir de 26 semanas, o bebê começa a engolir o líquido amniótico, e esse líquido é muito influenciado pelo que a mãe come. A Sociedade Americana de Pediatria fala entre 18 meses e 24 meses para a criança ser apresentada à tela. Os filhos são responsabilidade dos pais e os pais precisam assumir essa responsabilidade, inclusive do ponto de vista alimentar. Tem estudos que mostram que crianças que são estimuladas pelos pais são mais inteligentes do que aquelas que ficaram em outros ambientes, instituições, em creches. Minha convidada de hoje é a nutricionista materno-infantil Andréa Fricks. E a gente vai falar da alimentação das crianças, de como os pais e os avós devem se comportar. Enfim, vamos aprender com a Andréa. Mas vamos começar a entrevista. A Andréa, que tem todo um trabalho voltado para a criança, eu quero que você me conte a origem disso. Por que isso começou? É uma história difícil, uma história de superação, mas eu queria que você contasse para a gente. Eu conto com maior alegria. Essa história começou, a nutrição chegou. Eu falo que a nutrição me escolheu, Leda. Eu fui enfermeira intensivista, cuidei de crianças em UTIs neonatais por muitos anos, por 10 anos. Fui professora universitária de enfermagem pediátrica. E aí eu tive o meu filho mais velho, que hoje tem 11 anos. E depois eu tive uma filha que foi uma filha mal formada, que tinha uma síndrome. E eu passei a ser mãe de UTI. Nesse processo que eu me tornei mãe de UTI neonatal, mãe da Marina, que tinha uma necessidade especial de uma série de questões, inclusive de nutrição, eu busquei na nutrição. Meu marido é médico, ele é muito voltado para essa parte de alimentação também, é nutrólogo, é pediatra, e aí a gente começou a perceber que a minha filha, uma das maiores dificuldades dela era exatamente de nutrir. Então eu decidi estudar nutrição para ajudar minha filha a sobreviver. Quando eu estava na metade da faculdade, a Marina, eu falo que ela deixou meus braços para viver no meu coração. E aí eu já tinha perdido meu emprego como enfermeira, tinha uma UTI montada em casa, e eu percebi assim que eu... Ela vivia então na UTI dentro da sua casa? A Marina ela viveu 1 ano, 3 meses e 15 dias. Nesse período a gente teve 7 internações, foram 6 meses dentro de hospitais, aqui em São Paulo, em Vitória, dentro de UTIs. Mas o restante do tempo, graças a Deus, ela ficou em casa com a gente, enfim. Só que quando ela estava em casa, uma das questões dela alimentar era exatamente uma recusa alimentar. Ela sofreu muito, ela tinha um volvo gástrico e um vício de rotação no intestino, então todas as vezes que ela mamava no meu peito, ela sentia muita dor. E a gente não sabe ao certo se foi por isso, mas ela tinha essa dor. A gente veio para São Paulo e faz cirurgia, uma série de questões, e ela parou de aceitar a alimentação via oral de qualquer forma. Ela não aceitava mais, a gente teve que passar uma sonda, a gente fez uma gastrostomia, e até ela morrer ela foi alimentada por uma sonda. Tudo isso, assim, as intercorrências que ela tinha, enfim, que onde eu falo que eu tinha uma UTI em casa, porque a gente tinha equipamentos, a gente chegou a ter oxigênio em casa, eu tinha uma UTI realmente montada no quartinho dela, para cuidar dela. E eu, no meu primeiro livro, eu conto a história dela, que você está aí com ele. Eu conto essa história linda, que realmente muito edifica a gente quanto ser humano, né, Leda? Porque assim, eu era enfermeira de UTI, meu marido médico de UTI, de repente a gente está do outro lado ouvindo aquilo que a gente falava. Ah, mãe, é só uma veiazinha. Essa é Marina, uma princesa, uma princesa. E aí a gente tinha essa UTI montada para ela em casa. Quando ela faleceu, falei, bom, o que vai ser da minha vida agora, né? E aí meu marido falou, olha, você já ajuda mães como enfermeira muito, né? Porque minha vida era dedicada à enfermagem pediátrica, é um trabalho lindo, que me dava muita alegria realmente. Você já ajuda muito essas mães como enfermeira, mas você pode ser a nutricionista que você buscava. Você é uma pessoa que tem uma visão preventiva, você sabe a importância da nutrição para as crianças. A gente teve uma filha, ele fala que foi mais que uma residência médica, porque ela teve tudo, ela era muito complicada, muitas intercorrências, a gente estudava muito juntos para tentar ajudá-la. Ele falou, vai ser essa nutricionista. E ela faleceu em julho, e as aulas iam recomeçar na outra semana, e eu fui. Eu fui para a escola de novo, eu ia chorando, eu voltava secando lágrimas. Mas eu entendi, eu falo que eu pedia a Deus para tirar dos meus olhos a lente chamada Marina e colocar nos meus olhos a lente de outras crianças que precisavam também.
E aí eu me apaixonei pela nutrição materno-infantil, descobri essa área que era um nicho também no mercado, porque os nutricionistas querem muitas vezes falar de esporte, querem falar de estética, quando na verdade eu percebia como mãe, como profissional, que alguém tinha que lutar pela saúde das crianças. O que adianta a gente tratar tanta pessoa quando ela já está numa fase muito grave de certas questões, sendo que a gente poderia ter prevenido, às vezes, com a nutrição. E aí eu me apaixonei e foi um trabalho bem pioneiro mesmo. Fiz mestrado, doutorado nessa área e, graças a Deus, esse trabalho tem alcançado muitas pessoas. E você tem cursos online, inclusive 2, né? Eu tenho cursos online, sim. Um curso é de introdução da alimentação complementar, que é um dos assuntos desse livro, que é meu segundo livro que está aí com você. Nesse livro, Leda, eu falo dos primeiros 1000 dias. Eu falo, na verdade, 1100 dias. O preparo para engravidar, o momento da fecundação até a criança completar 1 ano e já fazendo projeções para 2 anos, que é o período que a gente fala de 1000 dias. E uma das questões que a gente fala muito... Vamos no curso. O curso 1 é sobre esse livro, Nutrição Materna Infantil. Isso, porque uma das questões desse livro que a gente fala muito... Os primeiros 1000 dias. Isso, e uma das questões muito importantes nos primeiros 1000 dias é a introdução da alimentação complementar, que é exatamente esse curso. Então a mãe amamenta até os 6 meses, aquelas que por algum motivo, infelizmente, não conseguem amamentar exclusivamente, utilizam a fórmula infantil. Quando essa criança faz 6 meses, a gente começa a apresentar os alimentos. E o curso é exatamente para sentar... Não tira a amamentação, não tira a amamentação. Dos 6 meses, tirei. Exatamente. Dos 6 meses a 1 ano, o Duda foi amamentado... Até 11 meses e meio. Isso aí. A gente fala que dos 6 meses a 1 ano, a alimentação complementa a amamentação. E aí, depois de 1 a 2 anos, o processo se inverte. Essa criança continua mamando, se ela quiser, se a mãe quiser e se tiver tudo bem. A gente torce para que sim, a OMS fala até 2 anos ou mais. E depois desse primeiro ano, inverte. Ela come, ela faz todas as refeições e o aleitamento complementa. E foi muito legal você ter falado nisso, porque esse aleitamento materno prolongado, a gente incentiva hoje, né? Até por mais de 1 ano, se tiver condições. E esse é um curso. E o outro curso é sobre o quê? Curso. O outro curso é para partir de 1 ano. Porque a gente faz a introdução alimentar. Quando essa criança, vai ver que você vai passar por isso logo, logo você tem netinho agora. Quando essa criança entra na escola, Leda, parece que é uma loucura. E tem muitas famílias que acham assim, então eu vou fazer tudo bonitinho até os 2 anos, agora deixa tocar, né? Porque não é isso que a gente quer. A gente quer plantar sementinhas da criança ser o mais saudável possível. E depois vai ter uma vida equilibrada como todos nós devemos ter. Agora, e é um Só que ela vai aprender desde que nasce, né? Desde que nasce. E ela vai sofrer muito diferente menos do que gente, nós que fomos acostumados errados. Exatamente. É isso que eu prego hoje. Ensina a criança a amar o que é saudável. E aí esse curso fala sobre isso, fala sobre lancheiro escolar. Tem muita receitinha para as mães fazerem, tudo coisa muito rápida, bate no liquidificador, faz um bolinho. Posso colocar aqui na descrição os links? Claro, dos cursos? Claro. Vou colocar, porque aí você pode entrar lá, comprar o curso da Andréia e tratar seu filho, seu sobrinho, seu neto, sua neta, enfim, né, da maneira correta. Então vamos falar da alimentação da criança. Vamos. Porque eu acho muito bacana isso, porque na verdade, pra gente é um sacrifício tirar o açúcar, tirar a farinha, tirar isso, tirar aquilo, porque a gente começou muito criança, muito bebê, sim, né, a comer mal, exatamente, a comer errado. E eu vejo hoje as crianças, eu tenho um sobrinho neto, Léo. Eu acho mó barato, porque ele come arvorezinha de brócolis. Sim. A filha do meu fisioterapeuta, Alexia, ela come florzinha, couve-flor como arvorezinha branca, o brócolis como arvorezinha verde. A pessoa começa, ela curte aquilo. Claro. Né? Ela não é que ela não vá comer as outras coisas um dia, mas ela tá desenvolvendo um prazer, sim, como o Léo e a Alexia, pela comida saudável. Sim, o paladar está sendo da criança, apresentado de outra maneira. Claro, né? O paladar da criança começa a ser formado desde o período intrauterino. A partir de 26 semanas de gestação, o feto começa a engolir o líquido amniótico e urinar. Isso com evidências científicas já muito importantes, tá, Leda? Tem revistas de fator de impacto muito alto, como a Science, que comprova isso. A partir de 26 semanas, o bebê começa a engolir o líquido amniótico e esse líquido é muito influenciado pelo que a mãe come. Então, tem uma pesquisadora que chama Menela, uma pesquisadora internacional muito conceituada, uma médica, ela fala que, inclusive, tem exames que mostram que o bebê, quando a mãe come alimentos mais amargos, às vezes o bebê come numa frequência menor
e faz até careta. E quando ela come coisa doce, esse bebê já engole numa frequência maior e às vezes com uma sensação de prazer, Que louco, de hein? sorriso, de chupar. Quer dizer que o açúcar está na nossa memória, evolutiva, né? na verdade. O homem pré-histórico, isso tem uma razão de ser. As papilas gustativas, elas vêm na nossa língua justamente para preservar a espécie. Então, na ponta da língua, a gente tem as papilas que identificam o paladar doce. Justamente porque o homem pré-histórico, ele colocava a língua para saber se aquele alimento era venenoso. Então, o sabor amargo é reconhecido na parte posterior da língua. Então, as crianças vão no meu consultório, às vezes com obesidade ou alguma questão de saúde, e falam assim, ai tia, mas eu amo comer doce. Crianças de 7, 8 anos. Eu falo, olha, você, eu e quase todo ser humano ama comer doce. É natural a gente gostar do que é mais calórico, justamente por uma preservação da espécie, para não ingerir o amargo e também para comer o que é calórico, porque eles tinham um gasto calórico muito grande, precisava comer a fruta, comer o que desse mais energia. Só que por isso que eu falo para as grávidas, precisam, desde da intrauterino, a mãe se alimentar com nutrientes adequados e ela ter uma variedade grande de alimentos para esse bebê começar a ser exposto. Depois no leite materno, porque o que ela come influencia o sabor do leite. E aí vem a introdução alimentar, que é desse curso onde eu falo. A gente começa apresentando as frutas e essa criança fica uma semana comendo Isso a fruta. com o quê? Com 6 meses? 6 meses. Com 6 meses. E qual é a fruta que você acha que deve ser apresentada primeiro? Então, não tem uma melhor. Assim, pode ser o abacate, pode ser o mamão, pode ser a banana. A campeã que as mais gostam de oferecer primeiro é a banana. É porque é mais prático. Eu acho que é porque é mais prático amassar. Primeiro enfim. você encontra mais, você amassa com mais no facilidade. Brasil, exatamente. Todo mundo pode ter acesso, né? Claro. Porque o abacate, às vezes você acha, às vezes não está no ponto. Exatamente. Né? Mas todas as frutas podem ser dadas sem exceção. E você acha que deve variar? Um dia da banana, no outro da maçã, no outro da abacate, no outro da mamão, assim? Ótimo você ter falado isso, porque até pouco tempo atrás a recomendação era assim, a cada 3, 4 dias a mesma fruta. Depois você começava com um alimento de um grupo da refeição principal e ficava com aquele alimento vários dias. Aí eu falo, gente, a criança vai fazer 1 ano, não vai ter comido ainda tudo. Né? A gente quer expor a criança, então não é a necessidade de você todos os dias, nem é recomendado mais, é cada dia uma fruta. A gente começa na primeira semana uma banana hoje, amanhã o mamão, depois o abacate, vai trocando as frutas e é uma diversão. E o prato, a comida? E a comida, no meu livro eu falo assim, primeira semana começa com uma frutinha, na segunda semana começa com a comidinha. Mas a gente tanto faz, às vezes na segunda semana a gente começa com a fruta e na terceira começa com a comidinha. Quando a gente vai começar a comida, Leda, a gente começa com todos os grupos alimentares. Então, uma proteína, um cereal, uma leguminosa, é arrozinho, feijão, carninha, batatinha, cenourinha, o brócolis, tudo amassadinho, enfim. E aí você oferece para essa criança. Então não deve ser sopa, deve ser amassadinho. Não deve ser sopa, não deve nenhuma hipótese ser tudo liquidificado, nem peneirado, não deve. Não deve de forma nenhuma. Hoje a gente faz introdução da alimentação complementar participativa. A gente amassa como se fosse um purezinho e você faz com a colher e você administra para a criança. Um purê bem grossinho. Existe hoje também uma outra forma chamada BLW, não sei se você já ouviu falar, que é quando o desmame é guiado pelo bebê e você oferece os alimentos mais inteiros. E é pré-cozido, um cozimento bem rápido e a criança pega com a mão e vai levando à boca. Há quem ame... Há quem não goste, eu como nutricionista materno-infantil falo que cada família tem a sua realidade. Para algumas funciona bem o BLW, para outras a gente faz participativa. Então essa árvorezinha aqui eu vejo os meus menininhos comendo, é assim. Ou eles já começaram com BLW, ou eles já estão numa fase mais avançada da alimentação participativa, que eles tanto comem como colher, quanto também pegam na mão para comer, que a gente incentiva isso para todas as mães hoje. É lindo, né? É lindo. É lindo. Porque você já abre o seu paladar para dezenas de alimentos. Exatamente. E aí quando entra aquele alimento, né, o açúcar, lá na frente depois de 2 anos, enfim, é o que eu faço com os meus filhos. Açúcar, que todos os nutricionistas e médicos, né, falam hoje que é um veneno e que é viciante, inclusive. Quando é que a criança deve comer açúcar? Na verdade, eu falo assim, gente, o açúcar de adição, ele foi inventado pelo homem. Né? Porque quando Deus fez a banana, fez a batata, fez o alimento, ele já tem um carboidrato.
E uma vez uma amiga me perguntou, mas a gente não precisa de bala, não faz parte da alimentação, o corpo humano precisa? Eu falei, não precisa, claro que não. Porque é aquilo que a gente fala sempre hoje, para voltar para o que os nossos avós comiam, né? Porque comida era comida de verdade. É a comida dos avós. A gente não faz, Deus não criou o pé de suco de laranja, ele criou a laranja para a gente chupar. E a gente que inventou o processador e pegar 5 laranjas e fazer peneirar e fazer um suco sem fibra. Então, na verdade, a gente não necessita do açúcar. Mas eu sei também que a gente não vive, né? A gente é humano, a redoma de vida, a gente vai né? para o aniversário, a gente vai comer um bolo. Eu acho que isso até é uma alimentação mesmo emocional, né? É gostoso também, né? Sentar com a avó, não precisa sair. Ser todo dia. Isso não pode ser a regra. Então, a gente pede para pelo menos até os 2 anos essa criança não ter contato com nenhum tipo de açúcar. E a partir dos 2 anos, que a família tenha bom senso nisso, assim. Por exemplo, os meus filhos, eu tenho um filho de 11 e um de 6. Então, quando a gente, sempre fiz isso com eles vão para uma festa de aniversário, eu dou a jantinha deles e eles vão. Porque eles vão para curtir. Então, chega lá, eles já são grandinhos, até os 3 anos eu não dei nada de açúcar para os meus filhos. Consegui. E quando eles vão, eles escolhem uma coisa. E como é que você fazia com as avós, com os priminhos que comiam? Que comem açúcar. Eu sempre falo, assim, todos os meus cursos e palestras, os filhos são responsabilidade dos pais. E os pais precisam assumir essa responsabilidade, inclusive do ponto de vista alimentar. A alimentação é uma questão de educação, né, Leda? Você educa o seu filho para tudo, inclusive para a alimentação. E o que eu fazia, assim, eu tinha um combinado, como meu marido é bem linha dura, também eu falo que ele é mais linha dura que eu, a gente combinou desde o início, olha, a sua família você conversa e a minha família eu converso, né? Pra gente também não ter um problema familiar, enfim. Boa saída essa. Não é boa dica? Boa saída. O meu filho vai ser muito rígido comigo, assim, então, de não dar açúcar não deixar a avó pra minha neta. Ele não vai permitir. Exatamente. Então a mãe tem que falar com a família dela. A mãe fala com a família dela e o pai fala com a família dele. O pai fala com a família dele, porque é isso mesmo. E eu falei pra minha mãe, no meu caso, a minha família era mais difícil. Porque do interior de Minas, você sabe que mineiro, você é mineira, que você me falou. Mineiro adora açúcar. Mineiro gosta de um docinho de leite, né? De leite, docinho de mamão. O mineiro faz doce de tudo. De tudo, de tudo, né? Qualquer coisa. Quando faz doce, faz geleia de jabuticaba. Que é a única coisa que eu acho que eles não fazem doce, fazem geleia. Exatamente. E se bobear, hoje em dia ainda abre o pão de queijo e passa o doce. Porque agora até o pão de queijo virou recheado. Então, como a minha família eu já sabia que ia ser mais difícil, eu falei, mãe, olha, eu quero educar os meus filhos dessa maneira, é uma decisão minha e eu não aceito que vocês intervenham nesse sentido, porque a gente sabe, Leda, que a gente chama de 1000 dias, da fecundação até 2 anos. Tudo o que acontece com essa criança nos 1000 dias, do ponto de vista nutricional, vai determinar a saúde dessa criança para o resto da vida. E no período da gestação mais, porque no período da gestação, se ele sofre alguma agressão nutricional por carência ou por excesso, ele modifica a apresentação do DNA dele e já passa isso para as próximas gerações dele. Então, uma grávida que se alimenta mal, ela está, de alguma maneira, prejudicando a saúde do filho e dos netos e bisnetos também. Porque o DNA pensa assim, nossa, o ambiente é hostil, eu tenho que me adaptar. Então, ele se adapta. E aí, ele já passa essa adaptação para os descendentes dele não precisarem sofrer isso. Então, uma mãe, desde a gestação, uma mãe que se alimenta muito mal, ela está prejudicando as próximas gerações dela, isso com muita comprovação científica, já o que a gente chama de epigenética. Agora, eu falei isso com os meus pais, eles respeitaram. A minha sogra também, meu marido falou, e a gente até hoje, graças a Deus, não teve nenhum problema, tudo muito tranquilo. Você teve um filho, agora que eu saquei, depois que a Marina morreu. Isso. Né? Como é que ele se chama? Davi. Eu já tinha o Miguel, já tinha o Miguel, que tem 11. Depois. Davi está com 6. Isso. E como é que foi para você essa gravidez? Por incrível que pareça. Você encarou bem, assim, sem medo? Quer dizer, sem medo, nenhuma grávida vive. Toda grávida tem uma ansiedade, é normal, medo. né? É normal, É normal isso é uma grávida bobagem ser perguntar ansiosa. isso, como é que você passou grávida sem medo? Não rola. Mas assim, por conta, quando eu tive, o Davi nasceu quando fez 2 anos que a Marina faleceu. A gente tinha esse sonho de ter um outro filho e a gente fez um exame genético aqui em São Paulo, ela fazia parte de um estudo, quando saiu o laudo dela a gente fez o exame, eu e meu marido, e vimos que não fomos nós que transmitimos, foi uma mutação aleatória. E a médica disse para mim, a geneticista, olha, o risco que você tem de ter outro filho mal formado é o mesmo que qualquer mulher da sua idade tem. Então eu ainda era relativamente jovem, 32 anos, enfim, 31.
E aí a gente decidiu ter outro filho e rapidamente eu engravidei do Davi, que é uma alegria pra gente. Eu não tive uma coisa assim, eu acho que eu estava já muito bem curada do ponto de vista emocional para entrar nessa gestação. Talvez o maior erro das mães, e é bom a gente falar isso, que muitas mães que nos acompanham já perderam filhos. Né? Ou por aborto, também sofri um aborto no primeiro, antes do Miguel, enfim, mas que já passaram por um trauma, um aborto espontâneo. Eu também tive um aborto espontâneo antes do Dudu nascer. Eu falo que só quem passa por um aborto sabe o que é um aborto. Sabe o que é, né? Eu falo que é um luto sem um defunto, é uma coisa assim, horrível. É terrível. E muitas mulheres passam e ainda vão passar, infelizmente. Mas eu tinha muita consciência de que eu queria ter outro filho. Eu sabia que aquele filho não ia ser a Marina para mim, porque senão você entra para ter um outro filho com a lembrança daquele e você já cria um problema para o filho que está vindo. Claro. Tanto que quando eu soube que era menino, eu fiquei muito feliz, né? Para as pessoas não vincularem, ela perdeu uma filha e teve outra. E eu tive a ansiedade que qualquer grávida tem. Eu não sofri. Eu lembro que uma pediatra que acompanhou Marina, quando soube que eu estava grávida do Davi, falou: "Você ficou louca". Falou assim, eu acho que ela não se conteve, pensou, ela não pensou. E ela acompanhou muito todo o meu sofrimento. Ela falou: "Você ficou louca". Eu falei: "Claro que não, Deus tem uma história nova para mim, eu acredito nisso". E eu entrei com tudo, não passei pirada a gravidez por causa da história da Marina. Eu sabia que era uma coisa nova, boa que estava vindo aí, foi a melhor decisão. Que bom. Me diz uma coisa, tem uma maneira de alimentar uma criança para evitar doenças, por exemplo, evitar alergias, evitar pneumonias de repetição? Tem alguma coisa assim? Asma? Na alimentação? Tem, sim. A gente faz... Se a gente for pensar desde a gestação, se a mulher tiver uma boa alimentação, uso de probióticos, suplementos adequados, foi até legal a gente falar nisso, porque assim, são vários nutrientes que são fundamentais na gestação e que a carência deles na gestação já aumenta o risco do bebê ter várias doenças crônicas. Então, quais são como asma, enfim. Então a gente tem, por exemplo, a vitamina D. É um nutriente fundamental desde antes de engravidar. O ideal é que a mulher já engravide com níveis adequados de vitamina D. Porque quem engravida com níveis baixos de vitamina D tem mais chance de ter filhos com inúmeras doenças. Inclusive, hoje se fala até de uma relação com autismo. Claro que a gente tem outros fatores que interferem, mas estatisticamente, mulheres com deficiência de vitamina D estatisticamente mais casos de autismo. Tem várias evidências já que mostram isso. Então, a vitamina D é fundamental, desde o preparo para engravidar. Mas temos outras coisas também. O ácido fólico é importantíssimo, o metilfolato, o ácido fólico desde o início da gestação. A carência de ácido fólico, inclusive, está muito relacionada com depressão pós-parto. Além das malformações cerebrais, enfim, a depressão pós-parto tem relação. E uma série de outros, iodo, o magnésio, colina, o DHA, que é importantíssimo para a formação do cérebro, que é o ômega 3, né? Uma parte do ômega 3 que é fundamental para a formação do cérebro e da visão da criança. Então, o ideal, Leda, na gravidez, isso está sempre muito ajustado para já prevenir as doenças. Daí, com o aleitamento materno, você previne inúmeras doenças, obesidade infantil, e uma série de doenças, como você falou, alergias, doenças respiratórias. O aleitamento materno previne essas doenças. As bebês que mamam no peito, estatisticamente, são menos obesos, são menos diabéticos, têm menos doenças porque foram amamentados. Então, isso eu acho que é o ouro, assim. Só que a partir daí, eu acho que até a resposta é até um pouco contrária. Se você alimenta mal essa criança que come biscoito recheado, que come alimentos muito ricos em corantes, em açúcar, muito chocolate, são crianças que já vão ser empurradas para certas doenças. Tem vários artigos que mostram, por exemplo, o uso de corante com déficit de atenção e hiperatividade. Você vai ver nas escolas hoje, eu acho que você deve acompanhar isso. Falam muito, né? É chocante. As crianças têm muito mais déficit de atenção do que antigamente. Muito mais. O corante está relacionado desde o déficit de atenção e hiperatividade como um câncer de bexiga, por exemplo. Tem estudos que mostram isso. Claro que tem outros fatores com déficit de atenção, como a questão do uso da tela muito precoce nas crianças, que é um problema dessa geração. Tem estudos agora mostrando, acompanhando essas crianças, porque estão fazendo conexões. Você acha que deve usar, brincar no telefone celular, no iPad, no computador? Quanto mais tarde, melhor. A Sociedade Americana de Pediatria fala entre 18 meses e 24 meses para a criança ser apresentada à tela. Ou seja, Leda, esse é um problema muito grave que a nossa sociedade está enfrentando. E a gente fotografar a criança o tempo todo, não? Não, a questão não é nem isso. A questão é o estímulo da criança ali na tela, ela no jogo, ela no vídeo, ela dá menos culpa, né? Porque eu acho que a foto é meio difícil pra gente, assim. Mas também a gente precisa fotografar o tempo inteiro, claro. Mas é a tela, a criança envolvida com a tela. Hoje tem crianças que não estão falando,
perto de 2 anos, chegam no nosso consultório e dizem, é autista, e não é autismo, às vezes é um distúrbio mesmo de fala por conta do estímulo inadequado, por causa das telas. Tem uma pesquisa agora, se eu não me engano, na Inglaterra, eles estão pesquisando por anos essa geração de crianças da tela, inclusive com tomografia, com uma série de exames para mostrar as conexões, como estão sendo feitas inadequadas por causa de um estímulo. O que faz o bebê, por exemplo, se desenvolver? É o amor, é o afeto. O bebê aprende pelo afeto da mãe e do pai. Tanto é que ele mexe na barriga quando ouve o pai. Quando ele nasce, ele chora quando ouve a voz do Duda. Ela para de chorar porque ela se identifica. Encantada para a mãe, então, né? o que faz o bebê? Encantada aquele pro amor pai, da mãe e quando a mãe do pai. entra no quarto, né? A criança Abre já aquele sabe. O olhar fica diferente. E esse amor, esse afeto é que a natureza fez para a gente ensinar. É assim que a gente ensina os filhos. Quando o Duda vai lá, esconde e aparece, esconde, aparece, e ela começa a ter essa noção, essa conexão cerebral, é para isso. Não é a conexão do iPad. A conexão do iPad é diferente do cérebro. É a conexão humana, né? É a conexão humana regida pelo humana. afeto. Você disse tudo. Regida pelo afeto. Tem estudos que mostram que crianças que são estimuladas pelos pais são mais inteligentes do que aquelas que ficaram em outros ambientes, instituições, em creches, ou que ficaram jogadas às telas. Ou terceirizadas. Ou né? terceirizadas. Porque aquela pessoa que cuida, ela não tem vínculo afetivo com aquela pessoa. Isso é uma coisa a se pensar, né, Leda? Essa geração tem sofrido. Mas teve filho, tem que viver isso. E fora que é um presente, não é nem um castigo. Não, né? é maravilhoso. Barato, incrível. Né? É, maravilhoso. A alimentação é uma questão, o afeto é uma questão, e aí chega o colégio, né? Aí tem as merendas não são saudáveis. Você falou que no curso tem até a marmita, a lancheira saudável. Né? É isso. O que é a marmita saudável que a gente... que o chique hoje é carregar marmita, você sabe. O chique é carregar marmita. Ficou chique. Eu falo que sofrer bullying por ser saudável, porque eu tenho pacientes que quando levam as frutas na escola sofrem bullying dos amigos, sabia? E aí eu falo para eles, olha só, sofrer bullying por ser saudável tá chique, não é ruim. Mas quando chega na escola é um desafio enorme, Leda. É muito triste ver o que os pais têm coragem de colocar numa lancheira. É chocante. Outro dia eu peguei na escola do meu filho a vizinha com uma lancheirinha com um pacote de jujuba. Era o lanche da criança. Então a gente tem que enfrentar isso. Eu criei ano passado a Associação Brasileira de Nutrição Materno-Infantil, ABRAME. Esse ano a gente vai fazer o primeiro congresso internacional em agosto aqui em São Paulo. Mas uma das lutas da ABRAME é justamente pela saúde do escolar. Se você pensa comigo, a criança vai para a escola, é o momento que o cérebro dela tem que estar mais limpo. Aí ela toma em casa um leite cheio de açúcar, com um achocolatado cheio de açúcar, come um pão doce com açúcar e vai e come mais açúcar, e a escola vai dizer que ela não para, porque o açúcar agita a gente. Então a queixa da escola, ele não concentra, ele não consegue aprender. Mas é claro, ele está com conexão cerebral e toda afetada pelo estímulo. Quando não faz uma hipoglicemia, porque comeu muito doce, faz uma hipoglicemia, cai o rendimento, dá sono na criança. E a lancheira é uma hora que a criança melhor deveria comer no dia. E parece, Leda, sabe que eu tenho a sensação que os pais acham que lancheira é guloseima, sabe? Ou por mesmo preguiça de fazer um lanche adequado, né? Ou falta de orientação, ou falta de informação. Então passa no supermercado, pega qualquer empacotado e joga na lancheira. E aí também vamos pagar o preço por isso. Você acha que deve ser fruta? Eu acho... Ou deve ser um sanduíche de pão integral? O que deve ser? Então, lá nesse curso online, a gente ensina certinho como montar. Então, eu separo em 3 grupos alimentares. Então, tem o grupo das proteínas, tem o grupo das vitaminas, que aí entram as frutas, os minerais, e tem o grupo dos carboidratos de boa qualidade. Então, ela vai levar um bolinho caseiro feito com frutas, e um suquinho, um iogurte natural, uma granola e uma fruta. Bolo de banana com aveia, um bolinho por exemplo. de banana com aveia, um pãozinho maçã integral, com uma carninha, um queijinho e um tomatinho, né? Então são muitas opções. Você ensina isso? Ensino isso tudo. Tem até receita. Tem receita, tem vídeo. E o que eu gosto de dizer, Leda, é que tudo muito fácil de fazer. Porque às vezes a gente realmente não tem tempo, né? A gente não tem tempo. O mundo moderno é isso aí. Mas são receitas todas de 3, 4 minutos. Eu acho o seguinte, se você se organiza, você tem tempo. Pega o final de semana. Para fazer esse sanduichinho de pão natural, você vai levar o mesmo tempo do que se você abrir um pão doce e colocar lá dentro um doce de leite. Com certeza. É o mesmo tempo. Você vai colocar lá dentro o queijinho, o tomatinho. Não vai levar mais tempo que isso. Então,
é uma questão de escolha, realmente. É uma questão de né? escolha e de organização, e de informação. Então, esses cursos servem para informar. Porque hoje a informação é uma moeda, né? Assim, uma pessoa bem informada, ela tem outro valor, e ela lida melhor com a vida. O conhecimento liberta a gente, né, Leda? O conhecimento liberta. E você vai descobrir também, eu acho, nessa questão da lancheira, que você não vai levar, porque, é claro, a pessoa que pega o biscoito empacotado, essas coisinhas que vende, né? Esses lanchinhos rápidos, ela também está com preguiça, né? Sim. E tá sem tempo. Exatamente. Então você pode também, porque hoje em dia tem coisa mais saudável também, assim, para você. Mesmo para comprar. Para comprar. No curso eu ensino isso, como escolher o industrializado. Então você vai escolher o industrializado. Da melhor maneira. Eu acho que vou fazer esse curso. E vai ser muito bom. Um curso de avó. Também serve para os avós. Claro que serve. E outra coisa, Leda, a gente coloca esse curso como lancheira porque é uma dor muito grande que as famílias têm, assim, como eu faço a lancheira e tal. Mas ele serve para a família toda. As receitas que estão no meu curso de lancheira são as receitas que eu uso em casa para receber uma visita. Tortinha de liquidificador, crepioca, o waffle saudável meus filhos amam, e a gente vai mudando as receitinhas. E eu ensino fazendo o curso de uma forma muito simples. É o que eu uso em casa. É o que eu passo, às vezes, para as minhas gestantes também comerem. Então, o curso é para a família toda. Nos livros você não tem receita. Não, nos livros eu acho não que você tem que fazer um livro também de que receitas. Tem receita, logo a gente vai ter um livro de receitas. Já está no forno, tá, Leda? Ah, é? Está no forno. E sai esse ano? Sai esse ano, se Deus quiser. E eu tenho um outro livro, Leda, que eu vou... Olha, aqui, por exemplo, nesse livro, adorei isso, porque tem uma seleção de frutas. Tem tudo. E tem a quantidade, porque assim, você fala assim, um abacate, tem criança gulosa, né? Como tem adulto guloso. E aí um abacate, 4 colheres de sopa. O melão, uma fatia. A jabuticaba, que eu falei na jabuticaba, me lembrei. Mineiro adora jabuticaba. 6 unidades, né? Isso. Uva, 6. Pera, 1 unidade pequena. Mamão papai, meia unidade de mamão pequeno. Lixia, 4. Lixia é uma delícia. Uma delícia. No Espírito Santo tem muito. Nossa, é tão bom. É. Figo, adoro figo. 2 unidades, caqui, 1 unidade média. Enfim, você vai ter as medidas também. O né? livro e no curso de introdução alimentar a gente ensina tudo, Leda. Então, na verdade, a gente fala que não tem receita porque nessa idade não tem receita. Nessa idade é você pegar um de cada grupo e oferecer para a criança. Mas ele tem um esquema de como montar o prato, qual a quantidade deve colocar no prato. É bem prático. Tem tudo isso. E no curso online vai ter isso tudo também. E tem as explicações, filé de frango bem cozidinho, triturado, arroz de quinoa bem molinho, creme de grão de bico, inhame, berinjela, vai apresentando. Cardápiozinho, exatamente. Tem cardápios, variados. Falei mas tem vários. Isso aí. Bebê com 7 meses e 1 semana, e vai por aí. E tem um Você Sabia que adoro. Adoro, Você Sabia. A criança tem capacidade de autorregular sua ingestão calórica total? Como assim? O bebê, ele nasce todo ser humano nasce com a capacidade de se autorregular em termos Depois de que a gente fome. bagunça. Exatamente. A gente bagunça quando é criança, forçando a raspar o prato, e aí depois, quando ele perde essa capacidade, a gente leva para a nutricionista materno-infantil para ela ensinar a criança a ter limite. Isso é verdade. Um bebê que tá no peito mamando, a Zoe está lá mamando, quando ela estiver satisfeita, ninguém vai obrigar ela a mamar mais. Ela para. Ela para, por quê? Porque ela tem uma capacidade perfeita de autorregulação. Isso é fisiológico. Então, por isso que a gente luta hoje com essa geração de pais de ensinar assim, tá na introdução alimentar, você não sabe ao certo quanto ela já mamou antes, se ela está com muita fome. Então, você não pode ficar forçando a barra para a criança raspar o prato, por exemplo. Depois de 1 ano, o apetite da criança diminui muito. Tem família que faz um prato gigante. Por quê? Porque quanto a mãe, ou a babá, ou o pai, ou a avó achava que ela precisava comer. E aí você começa a forçar a barra para mais uma colher, força a barra para outra colher, briga antigamente. Falo antigamente porque as mães de hoje não fazem isso não, né? Colocava-se um chinelo na mesa e você vai comer, enquanto não acabar você vai ver, não é isso? Enquanto não acabar você não pode sair. E aí esses são os obesos de hoje. E você não queria mais comer. Você não queria porque você estava satisfeito. Mas era obrigado, não pode deixar comida no prato, que é pecado. Exatamente. A minha geração cresceu ouvindo isso, que era pecado deixar comida no prato. E aí tinha que raspar. Depois passa a vida fazendo dieta, morrendo de vontade de comer, não pode. É um inferno. É um inferno. Resumindo, é um inferno. É um inferno. Por isso, Leda, vamos deixar as crianças comerem, eles têm a capacidade de se autorregular. Vamos permitir que eles comam um pouco menos do que a gente acha. Qual o problema? Eu adorei isso, porque aqui está assim...
O de 6 meses e uma semana, aleitamento materno, ao acordar. Aí vem, ao acordar, aleitamento materno. Meio da manhã, fruta. Almoço, aleitamento materno, refeição principal. Isso aí. Meio da tarde, aleitamento. Aí vai cada semana entrando uma refeição. Uma refeição entrando por semana. E é isso que a gente ensina no curso online. E aí também. tem até os desenhos do prato. Isso no curso é muito melhor, né? Porque no curso a gente vai mostrar, mostra do prato mesmo, né? Exatamente. Em cada fase. É muito quando prático. A criança não aceita alimento, porque tem umas crianças embirradas, né? Tem. Eu espero em Deus que a Zoe não seja, mas... Oremos para que Oremos, Porque tem umas crianças que não vão comer arvorezinha de brócolis, porque não come verde, umas implicâncias. É muito difícil essa criança ser implicante desde o início da introdução alimentar. A grande Você acha maioria, que a introdução é que não foi bem feita? Eu acho que a grande maioria começa a dar esse problema um pouco mais tarde, depois de um ano. Ou a introdução não foi bem feita, ou foi tudo liquidificado, ou foi tudo na mamadeira, tomando deitadinho. E essa introdução não foi ideal, porque se a introdução foi ideal e essa criança aprender a amar esse alimento, e aquilo que eu falei, quando ela faz um ano, ela para de comer tanto. Porque o bebê nasce com 3 quilos, faz um ano com 9, ele triplica o peso e ele dobra o comprimento. Então, no primeiro ano, o crescimento no primeiro ano, nunca mais na vida a gente vai ter. Ele é fenomenal. Então, um bebê de 9, 10 meses come muito. Quando ele faz um ano, esse crescimento cai muito. Ele vai crescer mais um pouco e vai ganhar um pouco até os 2 anos. Então, o apetite dele cai, às vezes, pela metade. Só que a família não sabe disso. Muitas vezes a família não sabe e acha que, poxa, ele comia mais quando ele era bebê do que agora. A maioria acontece isso. É normal isso. E é normal ele comer menos e ele ter mais... É natural ele ter mais interesse pelo ambiente. E aí, o que acontece é que essa família começa assim, não, mas não comeu nada, eu vou dar um biscoitinho doce, porque eu prefiro ver ele comer esse biscoitinho do que ficar sem comer. Não, ele não comeu, então vamos dar aquele iogurtezinho, sabe? Que a criança gosta, aquele rosinha, e aí entra com o iogurtezinho. Ah, ele não comeu nada, eu tô comendo aqui uma sobremesa, eu vou dar ele. E aí você bagunça o coreto todo, porque a tendência é perto de 6 anos, essa criança voltar a se alimentar com um apetite maior. Se você mantém 6 anos. De 1 a 6, a primeira infância, a criança tem menos apetite. Agora, dessa Também fase com de 1 a 6 anos, 6... ela tem mais atividade. Exatamente. E de 1 a 6, ele precisa comer pouco, só que coisas saudáveis. Se ele comer pouco alimentos saudáveis, ele vai crescer muito bem. Agora, tem criança, Leda, que realmente é mais difícil para tudo. E aí eu acho que na maioria das vezes está muito relacionado também com a personalidade. Tem criança que gosta de peitar a mãe, que gosta de peitar o pai. Então tem uma fase que a gente chama, você vai adorar essa. Entre um ano, você está vendo que eu amo, né? Nós vamos ficar aqui até amanhã. Até amanhã falando Aquela disso. que ama falar sobre isso. Entre 1 ano e meio e 3, algumas crianças passam por uma fase chamada de mini adolescência. Até os estudiosos. Não acredito. Descobriram. Agora vai ter 2 adolescentes. 2. Ai, Se uma já é difícil, você imagina. Imagino. Pois é, então você prepara. Nem todos passam, mas alguns passam. E eu, na minha percepção, acho que são aqueles até que têm uma personalidade mais forte que passam mais. É aquela fase que começa o desfraude, que eles começam a entender que eles têm vontade própria, que eles começam a querer peitar a mãe e o pai. E às vezes, muitas vezes, nessa fase que é aquele menininho que pegava o brócolis, começa a jogar na sua cara e não quer comer. E aí se a família começa a valorizar uma pessoa que joga comida o na brócolis cara, na sua cara, né? E diz que não come, a gente não joga come. de volta. A gente dá vontade de... A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar não valorizar isso. Por que a criança faz? Como geralmente ela tem um temperamento muito forte... Mas a gente fala o quê? Porque tem que educar, né? Tem que educar, tem você vai dizer que vê não. um bolo em cima da mesa, enfia a mão dentro do bolo, pega um pedaço... E ninguém fala nada. Claro que não. Eu acho horrível. Então eu vou acabar falando. Então me ensina. Não, porque a gente se me educa. jogarem um brócolis, eu vou ficar tão chocada que eu vou ter vontade de jogar de volta. Já que eu não posso jogar de volta, o que eu faço para não valorizar isso? Então, aí que eu falo, se os pais estiverem juntos, os pais têm que educar a criança, inclusive em relação a isso. Ou quem for autoridade ali, a avó, quem estiver como autoridade. Os pais devem fazer o quê? Os pais têm que educar essa criança tem que entender que o que temos para comer é essa alimentação da família, que é saudável, que mesmo que ela coma menos, mas que ela vai comer aquela alimentação ali, e não valorizar, porque geralmente a família começa a ficar muito angustiada da criança recusar certos alimentos, e começa o tempo, tem mães no consultório que ajoelham pedindo a criança para comer. Ah, meu Deus. Come, porque senão eu não fico feliz, come, porque é um sofrimento a família não ver a criança comer. Você sabe que você me lembrou uma coisa horrível. Eu me lembrei da minha infância, olha que Olha loucura. que memória. Eu me lembro de uma pessoa, que eu não vou nem dizer quem para não entregar, mas não era minha mãe. Eu assisti essa cena. Eu ficava vendo a pessoa levar a criança para o outro lado da rua, para ir fazendo aviãozinho, sabe?
com prato, porque a criança não queria comer em casa. Como assim, entendeu? A minha mãe não fazia isso mesmo. A gente sentava na cadeira da refeição e pronto, não tinha muito assunto, não. Para você ver, acontece. Mas, eu já vi de muita eu já coisa. vi isso. E você falou de ajoelhar, de pedir pelo amor de Deus, exatamente. de chorar, de chantagear. Exatamente. E aí você Gente, vai criar eu achei um problema que isso era maior. do século passado, retrasado. Não, assim, não, né? não é. Na verdade, Leda, assim, existe um sofrimento da família, porque aí a gente também vai entrando numa outra área, que é uma área, às vezes, até envolvida com alguma coisa orgânica e patológica. Algumas crianças têm, de fato, alguma coisa. Por exemplo, o autista tem uma seletividade alimentar muito forte. Mas e você outras sabe crianças, que está lidando com uma pessoa que tem essa uma síndrome, alguma coisa relacionada. Mas existem crianças que não têm nenhuma patologia e têm um transtorno de processamento sensorial, que são crianças que não conseguem sentir determinados cheiros ou que determinadas texturas afetam muito essa criança. Então, existem questões orgânicas que podem ser trabalhadas. Mesmo para essas mães que têm essas questões orgânicas, eu sempre falo para as mães assim, a mãe ela tem que se manter equilibrada. Porque a gente está rindo e tudo, mas assim, a criança que de fato não come é uma coisa que faz os pais sofrerem muito. Muito, porque você não quer ver, tira do sério, a pessoa fica transtornada. E aí eu falo para as mães assim, aquela história, você primeiro tem que se equilibrar para você conseguir transmitir esse equilíbrio para o filho. E não vai ser chantageando que ele vai voltar a comer. Pelo contrário, você vai empurrar ele para um processo muito pior, até porque a criança vai estipular uma relação do sentido, nossa, se eu não como, a minha mãe fica triste. Então ela tanto se sente manipuladora da mãe, quanto ela se sente culpada por a mãe estar triste. Então é uma coisa para você ver que não é fácil, não. Não é mole, não. Criar filho não é mole, não. Não, é isso aí. É maravilhoso, mas dá trabalho. Dá trabalho. Eu falo que quer tem que ter filho, tem que saber com essa causa, né? É a nossa principal missão, né, Leda? Eu falo muito isso nas minhas palestras. Nós podemos errar com tudo, menos com nossos filhos, né? É a nossa dever maior. É a nosso presente maior. Então, esses cursos estão disponíveis, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né? Isso. E o outro que vai sair, qual é o livro novo? O livro novo, ixi, agora vai dar uma outra entrevista. Vai ser de receita? Não, a gente tem de receitas também, mas assim, eu tenho no meu trabalho do doutorado, eu estudo bisfenol A, que é um contaminante que tem no plástico. E esse contaminante que tem no plástico... por isso que tem aquele plástico livre de BPA? Exatamente. Só que a gente vai estudando e a gente vai percebendo que a questão não é só o BPA. Existem vários disruptores endócrinos que estão aí, desde a maquiagem até o plástico que a gente utiliza, contaminando a gente, e que quando essa contaminação acontece no período intrauterino e nos primeiros anos, aumenta muito a incidência de muitas doenças nessas crianças. Então eu estou terminando o meu doutorado agora na Universidade Federal do Espírito Santo sobre isso, e vou lançar em agosto um livro sobre esse tema, para a população mesmo entender o que são disruptores endócrinos e, Leda, mais importante do que isso, como cuidar do planeta. Porque você sabe que os mares hoje estão repletos de plástico. Nós destruímos tudo. Nós destruímos. Há pouco tempo, no Tietê, né, teve uma cidade no interior de São Paulo que foi inundada por plástico. Nas últimas chuvas, a gente viu os plásticos todos na praia. Esse plástico está no mar matando o animal, matando o peixe, matando as tartarugas e contaminando a água. Então, o peixe que nós comemos já está sendo contaminado pelo bisfenol que está no plástico que nós jogamos no mar e no rio. Isso é muito grave. Eu quero fazer essa entrevista com você quando o livro sair, mas só assim, rapidamente, a gente deve se preocupar em comprar, quando for comprar recipiente de plástico, olhar se ele é livre de BPA, né? Olhar. Hoje eu nem falo mais isso, eu falo para usar vidros ao invés de plástico, para usar cerâmica, revestido de cerâmica, para usar bambu. Sabe por quê, Leda? A indústria é muito sábia. Hoje tem quase tudo de bambu. Exatamente. O que a indústria faz? As colheres de mexer o alimento. Tem para cozinhar, para assar, então não precisa maravilhoso. Mais usar... É melhor não usar o plástico, mesmo que ele seja livre de bisfenol A, principalmente se ela estiver grávida, porque algumas indústrias tiram o BPA e colocam o BPF, o BPS, o BPB. E aí você não tem certeza se você está sendo exposto ou não. E o plástico vai ter algum disruptor endócrino, mesmo que não seja o BPA, vai ter fitalatos e uma série de outros disruptores. Esse assunto a gente vai falar na próxima entrevista, quando sair o livro, certo? Isso aí. Quando você terminar a tese. Logo, logo, se Deus quiser. Se Deus quiser, tá bom. Muito obrigada por ter vindo, Obrigada. Andréia. Super valeu. Eu queria te dar a caneca do canal. Que lindo. Para você levar de lembrança. Muito obrigada. E quanto a você, muito obrigada por estar nos assistindo, mas não vai esquecer de se inscrever, né? De apertar o sininho, de dar like, essas coisas todas fundamentais para a gente continuar o processo, né? Aqui no canal. Valeu? Então, até mais.